Olá, queridos amigos, meu nome é Silverino Kiel, falo com vocês desde aqui da Promessa. É um centro de vida saudável situado em Pozo Alto, sul de Minas Gerais. Se você quiser conhecer esse local, você não vai se arrepender. Entre muitas das coisas que são aqui oferecidas, recentemente foi implantado um programa de seminários, não só de saúde, mas também teológicos. E eu tive o privilégio de, durante essa semana, ministrar um curso de conversão e justiça pela fé, tendo o transfundo o grande conflito. E em alguns dos temas não abordados nessa semana, está sendo abordado pelos alunos, alguns dos alunos que nos prestigiaram com sua presença. Então agora nós vamos ver mais duas jovens apresentarem o seu tema, a Mari e a Dani. Oi, boa noite já, tudo bem? Meu nome é Dani, eu moro aqui faz 8 anos com meus irmãos e meu pai, e essa minha amiga, ela não fala muito bem português, então ela vai tentar falar português hoje, qualquer coisa. Bom, meu nome é Marilyn, eu sou da Colômbia, tenho 23 anos e estou aqui no Instituto A Promessa faz 1 ano. E para mim é um motivo de agradecimento a Deus por Ele cada dia dar-nos a oportunidade de obter mais conhecimento, já que é uma responsabilidade e ao mesmo tempo um privilégio que Ele nos dá para nós poder compartilhar com outros aquilo que Ele nos ha dado a nós, a cada um de nós. Então, o tema que nós desejamos compartilhar com vocês neste momento é um tema que eu acho que gira ao redor de cada um dos temas que se han vindo, que se falaram hoje de manhã e agora na tarde. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para minha amiga Dani. Dani, quando tu piensas en la palabra padre, papá, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿En qué piensas? O que eu penso quando penso na palavra pai? Respeito, amor, confiança, proteção. Não sei, tem várias. Eu acho que cada um de nós, quando pensamos nessa palavra, cada um de nós tem um conceito, tem marcado na nossa vida essa palavra, né? E eu quero contar-te uma história, Dani. Tá. Em certa ocasião, um pai de família saía de sua casa muito cedo para o trabalho. Então, quando ele já estava quase para sair, seu filho se acercou a ele, correndo, e falou: pai, traga uma maçã para mim. Aí o pai falou: tá bom, filho, eu vou trazer uma maçã. Passou o dia, o pai esteve no seu trabalho todo dia, e o filho ficou na casa com sua mãe, fazendo as atividades, brincando, né? Mas então mientras ele estava fazendo as atividades do dia, ele tinha em sua mente: meu pai vai trazer minha maçã na tarde. À noite. Na noite, sim. Aí, quando chegou a hora de o pai chegar a casa, ele estava na porta esperando a seu pai. Então, quando ele viu seu pai, ele saiu correndo. E o que tu pensas, Dani, que ele falou para seu pai? Quando ele perguntou pela maçã. Então, ele falou: pai, dá para mim minha maçã. É interessante, Dani, que ele não falou, não perguntou para ele: pai, você trouxe minha maçã? Ele tinha certeza de que seu pai havia trazido a maçã, né? E é isso que nós queremos compartilhar com vocês nessa hora. Nós vamos falar de um tema que eu acho que é muito interessante, que nós devemos ter bem claro na nossa mente como cristãos, e é a confiança. Eu não quero falar a palavra fé, porque a vezes quando nós falamos bem essa fé, parece que é uma coisa muito grande, né? Sim, muito forte, até algo difícil. Como que nós não podemos alcançar, né? Mas vamos falar de confiança, que parece como mais de amigos, né? Então, de relação. Sim. Tá. Eu gostaria agora de perguntar para o Paco. Quando alguém fala para ti que confia em ti, que você pensa que vem à sua mente?
que você acha quando alguém pergunta, quando alguém te fala, eu confio em você? Quer responder? Peraí. Quando alguém te fala que o Paco, eu confio muito em você, o que você pensa disso? Responsabilidade. É uma responsabilidade de não trair a confiança dessa pessoa, ou não defraudar, se fala. Entendiste? Então, sim. Quando eu confio em alguém, então eu sei que o que eu pida para essa pessoa, ela me vai cumprir, né? Eu não tenho dúvida de que ela me vai te trair ou vai te deixar na mão, como se fala, né? Ah, tá. A gente procurou um pouco assim a definição da palavra confiança, né? No dicionário fala assim. A gente achou em espanhol, não tem tudo em português, eu vou tentar traduzir alguma coisa. A palavra confiança vem do latim, que significa confiar. Este conceito está formado por 3 partes. Por um lado, o prefixo com, e que quer dizer globalmente ou junto. Fides, que é fé, e o sufixo anza, que significa ação. Se entende por confiança a crença ou fé em uma pessoa ou grupo que será capaz de atuar em forma adequada frente a uma situação pontual. Então, o que eu achei é que confiança se desenvolve quando a gente vê as atitudes da outra pessoa ou do grupo, né? Acho que é isso o que faz com que a gente sinta essa confiança e acredite, as atitudes. E nós achamos na Bíblia, Deus nos deixou a melhor definição de fé. Acho que todos nós conhecemos muito bem o verso. O verso, né? Onde se encontra o Max? O verso que Deus nos deixou na sua palavra, onde define muito bem. Onde melhor define o que é confiança ou fé. Hebreus 11:1, né? O que fala? É a fé. A fé é a certeza de o que se espera. O que se espera. A convicção de aquilo que a gente não vê. Não está vendo, né? Então, na Bíblia, nós encontramos muitos exemplos de homens que foram fiéis a Deus, que acreditaram nas suas promessas e obedeceram, porque quando nós cremos em Deus e nas suas promessas, imediatamente nós vamos obedecer o que Ele nos está pedindo a cada um de nós. E podemos ler em Gênesis, vamos procurar Gênesis, capítulo 6. Capítulo 6. 14. Aí está falando de Noé, quando Deus pediu para ele fazer uma arca. E o versículo 14 fala assim: faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Até o 22. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Versículo 17 fala: pois eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca. E ele explica que tinha que levar de 2 espécies de cada animal. Versículo 21 fala: e tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. O que eu acho uma coisa muito legal disso é que nessa época, assim, eu me remito àquela época, né? Nunca tinha chovido. Eles nunca tinham visto cair chuva do céu. E aí Deus vem e pede para fazer um barco ali. Isso, eu acho que com razão os outros riam, porque aquilo era uma loucura realmente. A gente estava até conversando com ela, né? Imagina se chegasse alguém e falasse para o meu pai: faz um barco ali embaixo do lado da estufa e entra todo mundo e espera. Não, e o que você está fazendo? Não, eu vou entrar no barco porque a gente vai embora. Como que a gente vai? Isso não acontece aqui, né? Essas coisas não aconteciam. Então,
acreditar dessa forma, eu acho que era uma coisa que ele já estava acostumado. Acreditar em Deus, a ver ele um pai que nunca erra, que nunca ia deixar ele sozinho. Um pai que sempre ia cumprir a palavra dele. E foi por isso que ele, apesar de toda a zombaria, apesar de tudo que acontecia ao redor dele, ele foi, o versículo 22 fala que assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. E ainda teve que ficar na arca uma semana, foi? 7 dias lá esperando e não descia a chuva. Então, isso é uma prova de confiança. Se você confia em mim, faz o que eu estou te falando. Isso porque ele já estava acostumado, né? E é interessante, Dani, porque Noé veia Deus como um pai. Uhum. E se volvemos ao que eu te contei agora, a história que te contei, o menino, ele acreditou em seu pai, em seu pai, porque ele tinha aquela confiança nele. Uhum. E é interessante que nossos pais, eles são humanos, né? E podem errar. Uhum. E muitas vezes um pai, ele quer dar tudo para seu filho, mas às vezes não pode, né? E se abstém, né? De muitas coisas para dar a seus filhos. Agora, se nós vemos a Deus como um pai, realmente nós não podemos duvidar dele, porque realmente ele tem tudo para nós. E ele ha prometido na sua Ele prometeu, né, na sua palavra, sim, que todo quanto pedíssemos a ele, com fé, aí está a clave, né? Com fé, ele nos daria. Mas precisamos acreditar e não podemos duvidar dele, porque ele é um Deus misericordioso e que nos ha realmente prometido dar-nos tudo o que nós precisamos. Tem um outro exemplo que a gente também gostou muito, que esse é um pouco diferente. Foi quando o povo foi entrar tomar a cidade de Jericó, né? E aí a gente estava lendo e fala que eles antes não acreditaram. Deus teve que colocar essa situação para mostrar que ele estava ao comando de tudo. E a gente pode encontrar essa história lá em Josué, capítulo 6. Fala assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrado por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Aí fala tudo o que eles tinham que fazer. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas, né, contou. E depois fala que quando eles terminarem esses 6 dias, o muro ia cair. E aí, no versículo 6 fala: Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro, diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E aí no verso 10 fala: Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Ele deu uma ordem expressa. Não vai sair uma só palavra da boca de vocês. Vocês só vão caminhar. E no momento em que eu falar para vocês, gritem, então vocês vão gritar. Aí tem, lá na história da redenção, fala assim, deixa eu achar aqui, gente. Deus queria demonstrar aos israelitas que não podiam atribuir-se à conquista de Canaã. A capital das hostes de Jeová venceu Jericó. Ele e seus anjos estavam implicados nessa vitória. Cristo ordenou aos exércitos do céu que derribaram os muros de Jericó e preparassem assim uma entrada para Josué e os exércitos de Israel. Deus, mediante este maravilhoso milagre, não somente fortaleceu a fé de seu povo na sua capacidade de subjugar aos seus inimigos, senão que os repreendeu por sua anterior incredulidade. Então, eles tinham duvidado de Deus também, né, antes. E aí depois fala assim: primeiro, ia um grupo seleto de homens armados, revestidos de seus atuendos militares, não para manifestar sua perícia com as armas, senão para acreditar e obedecer às ordens que se lhes deram. Então, vemos que muitas vezes Deus tem que colocar-nos provas maiores
para provar a nossa fé. Porque se nós duvidamos dele nas provas pequenas que ele nos coloca muitas vezes, então ele coloca uma maior para ver como nós vamos responder, né? Se já tivemos uma experiência, né? E de acordo a essa experiência, nós devemos haver aprendido algo, e então na prova seguinte ter essa certeza, essa fé, como diz Deus na sua palavra, que ele não vai colocar uma tentação maior do que nós podamos resistir. Tiago capítulo 2, verso 17 fala: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirás a alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem, vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então, também vem o exemplo de Abraão. Ele duvidou no começo, mas depois ele foi justificado porque ele acreditou em Deus e teve coragem de ir e oferecer o seu próprio filho, né? Então, é interessante que nesses dias atrás, o irmão Silverino nos falava que nós não podemos ser cristãos circunstanciais. E Abraão, ele foi um cristão circunstancial em um momento, né? Ele duvidou de Deus. As circunstâncias fizeram que ele duvidara das promessas que Deus havia dado para ele. Então, precisamos ter isso sempre presente na nossa vida, porque, Dani, é algo que nós devemos colocar em prática diariamente. E nós aqui, como missioneiros, temos uma responsabilidade muito grande, sabes por quê, Dani? Porque a parte de que devemos cada dia exercer essa fé em as coisas mais mínimas que nos acontecem diariamente, nós temos uma responsabilidade com as pessoas que vêm a esse lugar. E é em todos os âmbitos, na cozinha, nas terapias. Nós não podemos levar a pessoa a acreditar em nós ou em a terapia, na dieta. É importante levar a pessoa a acreditar em Deus. Naquele que está por trás das coisas, né? Por trás das coisas. E quando a pessoa acredita em que Deus vai fazer nela, vai sanar de sua doença, mas ela também precisa colocar de sua parte. E quando nós acreditamos em Deus, isso nos leva a uma obediência. Então, se ela acredita em que Deus vai sanar, ela vai a colocar de sua parte, vai acudir aos remédios naturais que Deus nos deixou, né? E acho uma coisa, já terminando, que a gente estava comentando que a gente tende a confundir fé com sentimento ou presunção, né? O que você acha que algo parecido com sentimento? Como poderíamos confundir o sentimento com fé, né? Então, eu vejo assim que um sentimento é algo que muda, né? Por a circunstância. Aquela emoção, tenho aquela emoção, então eu acredito que Deus vai fazer aquilo por mim, me vai dar aquilo que eu estou precisando, mas quando no momento que eu esperava não aconteceu, então aí acabou minha fé. Sim, olha o que fala aqui, para suportar isso que você está falando. Sentimento e fé são tão distintos um do outro como o leste é do oeste. A fé não depende do sentimento. Aqui fala que fé não é sentimento. A verdadeira fé não se acha de maneira alguma aliada à presunção. Então também tem aquela questão da presunção. Quando a gente acha, eu vou e faço porque Deus falou que Ele vai me proteger. Eu vou... Sabe, isso é muito diferente de fé, né? E a gente, para terminar, queria deixar com vocês que todos esses temas que a gente viu hoje, eles estão rodeados por isso aqui. Se a gente não tiver esse alimento, a gente não vai conseguir ser santificado nem justificado, porque tudo aquilo vem daquilo que a gente consegue acreditar em Deus. Se você não consegue exercitar a sua fé em Deus, se você não acredita nele como um pai, então o resto não vai vir. A justificação vem por quê?
Pela fé, por acreditar. E assim como Elias, que também teve muitas provações, mas num momento ele parece que estava desistindo, Deus também nos dá a nós a mesma força que deu naquele dia a ele. E fala, não importa o que esteja acontecendo, ele já nos livrou de tantas coisas, já nos trouxe até aqui, ele vai continuar nos levando da nossa mão. E principalmente a nós jovens, que hoje temos tantas dúvidas, tanto medo, e achamos que a gente não vai conseguir, é muito difícil. Tudo aquilo que a gente falou hoje é muito difícil, mas acreditando num Pai amoroso que está mais perto de nós do que nós achamos, a gente consegue, né? Sim. Então, o desejo de nós é que cada um de vocês, né, e de nós também, possamos pedir cada dia a Deus que nos dê essa fé capaz de suportarlo tudo. Como diz Ele na sua palavra, o cansaço, a demora, e que com essa fé possamos estar firmes até a volta dele. Uhum.